Um dos aspectos mais aterrorizantes sobre o conceito de mal tá no fato de que ele, o mal, pode surgir dos lugares menos esperados e de indivíduos que, em vez de transparecerem ódio e truculência nos seus gestos e discursos, são donos de personalidades simples, ordinárias, medíocres no sentido mais literal da palavra. Ou seja, que nada tem de excepcional, fora do comum. Acreditar que todo o mal do mundo gira em torno exclusivamente de figuras, de lideranças, de autoridades centrais, já estabelecidas, de Hitlers, Mussolinis e Ustras, como se o problema fosse magicamente desaparecer se essas figuras deixassem de existir, é uma posição muito cômoda e muito fácil. Bem mais difícil é admitir que pessoas aparentemente inofensivas ou até mesmo amáveis, que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente julga que são incapazes de qualquer perversidade, possam perder suas réguas morais por se convencerem de que o outro é um mal a ser destruído, sem deixarem de continuar vivendo as suas vidinhas normais ali. Foi mais ou menos isso que a autora austríaca Hannah Arendt, divergências à parte, apontou como sendo a banalidade do mal ao acompanhar o julgamento do nazista Adolf Eichmann e encontrar nele um sujeito, nas palavras dela, banal. E aqui eu tenho que dizer pra vocês, eu não sou particularmente um devoto da Hannah Arendt, não. Eu entendo que a tese dela deve ser absorvida com um cuidado muito especial para não ser confundida com uma tentativa de relativizar ou suavizar as monstruosidades infindáveis que o nazismo cometeu. Só que por que eu tô trazendo ela aqui pro início desse vídeo? Porque, sinceramente, eu não vejo como discutir um filme como Zona de Interesse sem mencionar a banalidade do mal da Hannah Arendt, porque esse filme novo do cineasta Jonathan Glazer, que é o mesmo cineasta de um filme que eu gosto muito, mas que eu sei que tá longe de ser uma unanimidade, que é o Sob a Pele com a Scarlett Johansson, esse filme novo aqui, o Zona de Interesse, ele se apresenta praticamente como uma versão cinematográfica da banalidade do mal da Hannah Arendt, com as suas vantagens e desvantagens. Mas antes de entrar no filme em si, aquele pedido de sempre. Se você tá aqui, por favor, curte o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui, comenta aqui embaixo pra ajudar, né, no engajamento aqui do vídeo e, aproveitando, compartilha pros seus amigos e chama eles pra fazerem exatamente as mesmas coisas aqui embaixo, pra poder ajudar a fortalecer aqui o canal, beleza? Então vamos lá, voltar pra Zona de Interesse. O roteiro do filme foi escrito pelo próprio Jonathan Glazer, a partir de um livro homônimo escrito pelo Martin Amis, e ele acompanha o dia a dia da família de um oficial nazista que mora bem ao lado de um campo de concentração e continua a viver a sua vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo do outro lado do muro do quintal. Assim, o Jonathan Glazer evoca o absoluto distanciamento daqueles indivíduos com relação à barbárie que tá acontecendo ali e da qual eles participam. Enquanto as crianças estão ali brincando no jardim, o pai tá recebendo cúmplices nazistas na sala para discutirem a logística de um novo método de execução e incineração de prisioneiros judeus, e a mãe tá conversando casualmente com uma visita sobre as vantagens que ela vê por morar ali. E ela fala isso com uma frieza absoluta, e uma frieza que me lembrou de um momento inacreditável de um documentário brasileiro chamado Um Lugar ao Sol, dirigido pelo Gabriel Mascaro, que traz um casal de moradores de uma cobertura aqui do Rio de Janeiro, dizendo que a imagem de balas traçantes passando pelo Morro Santa Marta ali em frente é linda, e que o som de um tiroteio que aconteceu ali na rua, na esquina ali embaixo, que terminou até em morte e tal, é uma experiência sonora muito interessante. É um momento absurdo de descolamento da realidade que me veio à mente enquanto eu tava assistindo ao Zona de Interesse. Essa frieza, como não poderia deixar de ser, encontra ecos na fotografia do Lucas Zal, que trabalhou com Pavel Pawlikowski lá no Ida e no Guerra Fria. E a fotografia do Zona de Interesse aqui é uma fotografia que retrata o cotidiano daquela família através de uma paleta cinzenta e dessaturada que chapa as cores a fim de tornar aquele mundo menos intenso, mais apático e mais sufocante pro público, mesmo que os personagens em si não o sintam como tal. E até mesmo nas sequências que se passam sob a luz do dia, tem ali uma dessaturação muito importante que impede que qualquer resquício de alegria ou de energia se manifeste ali, que é uma coisa que é complementada pela escolha de registrar praticamente todas as cenas do filme através de planos abertos ou gerais que se mantêm ou estáticos ou no máximo se movendo muito sutilmente e que transformam seus ocupantes, entre aspas, em miniaturas que seguem vivendo as suas rotinas e indo de lá pra cá dentro de um quadro amplo e o espectador em um voyeur das ações dessas miniaturas. Além disso, discutir Zona de Interesse sem mencionar o seu design de som seria uma heresia, porque ele desempenha um papel fundamental ao nos lembrar de que algo pavoroso tá acontecendo ali por perto, nas proximidades daquela casa. Só que ele não faz isso de maneira escancarada, mas sim a partir de efeitos sonoros discretos, sutis, que não chamam atenção pra si mesmos. É um tiro aqui, um grito abafado ali, um incinerador acolá, e que surgem no fundo dos sons do quintal daquela família e levam o espectador a vislumbrar um horror que, no entanto, passa totalmente despercebido por aqueles personagens que, por sua vez, enxergam aqueles barulhos como
parte do dia a dia. O mesmo se aplica à montagem do Paul Watts, que é uma montagem que permite que cada cena e cada plano se prolongue até onde for necessário e imprime à narrativa um ritmo lento que pode facilmente levar o espectador a um sentimento de tédio, monotonia. Só que aí vem uma coisa curiosa, porque eu tenho certeza que muita gente vai encarar isso que eu acabei de mencionar como um problema do filme, porque o filme pode ser considerado chato aos olhos de algumas pessoas. E eu não vou dizer que eu discordo completamente, só que aí que vem a questão. Eu não acho que isso seja um problema do filme. Na verdade, eu acho justamente o contrário. Eu acho que esse ritmo do filme, mais lento e monótono, e esse tédio, essa é a palavra mesmo, tédio que o filme provoca, na verdade, é fundamental para que o filme funcione. Inclusive, eu acho que a gente tem que parar com esse negócio de achar que um ritmo lento é necessariamente algo ruim para um filme. Porque existem obras e obras, e ritmos e ritmos. Existem obras que, sim, exigem um ritmo mais movimentado, mais dinâmico, mais intenso, mas também existem várias outras obras que imploram, exigem, requerem um ritmo que seja mais pausado, que seja mais introspectivo, que seja mais lento. Essa é a palavra mesmo. Existem obras, inclusive, que justamente se contassem com um ritmo que fosse mais dinâmico, mais frenético, mais intenso, esse ritmo comprometeria essas obras. E é o caso do Zona de Interesse. Se esse filme aqui adotasse um ritmo que fosse mais frenético, mais intenso, eu acho que isso poderia facilmente trair o propósito da obra, que é justamente o de retratar essa apatia dos personagens. E é por isso que eu falei que esse tédio que o filme provoca é fundamental para que o filme funcione, porque ele ajuda a ilustrar e refletir o estado de espírito dos personagens e principalmente a total apatia, o total distanciamento deles com relação ao mundo ao seu redor e as atrocidades que estão acontecendo bem do seu lado. Então essa escolha específica do ritmo do Zona de Interesse é essencial para mergulhar o espectador no sentimento que o filme está tentando retratar. Mas aí, já que eu mencionei essa palavra-chave, né, distanciamento, isso traz a gente ao ponto mais delicado desse filme aqui e que vem motivando algumas ressalvas que eu venho tendo para com esse filme aqui. E eu faço questão de reforçar o eu nessa afirmação aqui, justamente porque se trata de algo totalmente subjetivo, do que eu senti assistindo esse filme, e eu entendo perfeitamente que muitos de vocês tenham tido uma experiência completamente diferente da minha, que é o fato de que nessa proposta de filmar aqueles personagens e aquela narrativa com o máximo de distanciamento possível, pra realçar essa apatia deles, e como que esse mal é muito mais apavorante, justamente por ter sido tão banalizado, pra mim, de novo, é algo totalmente subjetivo, mas pra mim, o Jonathan Glazer acaba diluindo o impacto emocional que as suas escolhas poderiam ter, e por consequência, ele acaba fragilizando a atmosfera geral do filme a ponto de reduzir ela a uma nota só, que é essa nota de frieza e apatia, mesmo que haja, sim, vários momentos do filme em que fica claro que o Jonathan Glazer queria, sim, alcançar uma outra sensação além dessa, uma outra sensação a mais, como, por exemplo, mandar a gente pra fora do cinema completamente abalado, apavorado, destruído com o que a gente acabou de ver. Só que no meu caso específico, eu confesso pra vocês que eu saí do cinema com a sensação de que, primeiro, embora se trate de uma premissa fantástica, o filme me parece esgotar ela muito rápido, ele não consegue extrair muito de reflexão daquela premissa e levar ela pra muitos caminhos além da ideia inicial, e segundo, embora o filme tente sim chegar como uma porrada no espectador, eu confesso pra vocês que a frieza do Jonathan Glazer foi tão grande que eu saí do cinema não sentindo muita coisa com relação ao que eu tinha acabado de assistir. Eu saí meio frio, sem sentir muita coisa, e sentindo também que as tentativas do Jonathan Glazer de criar uma atmosfera funcionam muito mais em momentos isolados, quando ele tá tentando criar justamente uma apatia, mas eu não acho que ele consegue usar essa apatia como uma forma de catalisar o horror no espectador. Ao contrário, toda a maneira com que ele filma aqueles personagens e as situações ao redor deles é tão calculadinha, tão milimetricamente perfeitinha demais, que quando ele tenta criar algum impacto emocional, pra mim, ele soa rígido demais. Então se por um lado, Zona de Interesse é um filme que não comete esse erro tão comum dos filmes de guerra de explorar o genocídio como se fosse um espetáculo e com isso cosmetizando a dor e o sofrimento e a barbárie sofrida pelos judeus, por um outro lado, eu também acho que ele se distancia tanto da situação em si que ele acaba atenuando o seu impacto. E eu entendo que isso pode fazer parte da proposta do projeto. E é por isso que eu nem tô 100% confiante de que isso tudo que eu tô falando aqui é um problema do filme. Como eu falei, é uma dúvida que eu tô até agora matutando aqui pra tentar chegar em alguma conclusão minha. Mas, considerando que a gente tá falando sobre uma das maiores chagas da história recente da humanidade, eu também não acho que dá pra você tratar ela de maneira exclusivamente racional e privar a discussão de qualquer análise mais emocional. Porque a análise emocional é, em grande parte, o que leva a gente à empatia, que permite que a gente compreenda muito melhor a dimensão, o tamanho daquele horror todo. Mas, ainda assim, de todo modo, eu repito que, primeiro, eu nem sei direito ainda se isso é um problema mesmo do filme, eu ainda tô pensando nele aqui, e eu até convido vocês a continuarem essa discussão específica aqui embaixo nos comentários pra ajudar a elucidar melhor as coisas. E segundo, claro que é uma percepção particular minha com relação ao que eu senti assistindo ao filme. Acho perfeitamente possível, sim, que várias outras pessoas que tenham ido assistir ao filme tenham saído dele absolutamente horrorizadas com o que viram.
viram. E assim, no fim das contas, eu acho que Zona de Interesse é sim um filme bem eficiente dentro do que ele se propõe a ser. Eu ainda preciso pensar um pouco melhor sobre ele, não acho que ele seja uma obra-prima, mas é um filme competente, sim. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Zona de Interesse, diz aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber a notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E também aproveita e chama os seus amigos pra chegarem aqui no canal e fazerem exatamente isso tudo aqui, de curtir, se inscrever e tal, comentar, compartilhar, pra ajudar a engajar, né, e aumentar a quantidade de pessoas aqui pro canal. E é isso, um grande abraço e até a próxima.